Teorema. Então você pega duas funções f e g, ambas definidas no intervalo AB, chegando em R, e ambas integráveis. Tá bom? Então eu posso dizer as seguintes coisas. Primeiro, se você quiser calcular a integral de a até b de f de x mais g de x, quer dizer, a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Tudo bem? O que isso quer dizer? Que a área da soma é a soma das áreas. Quando a gente falar de área embaixo do gráfico da função. Dá para acreditar nesse resultado? Em vista do que a gente, pensando assim bem superficialmente, né? Isso aqui é um limite. Isso aqui são dois limites. O que está escrito aqui? Que o limite da soma é a soma dos limites, quando os dois existem. Tá? Onde o limite que eu estou pensando é esse aqui. Então, como é que você prova isso? Faz aquela história com epsilon e delta. Dado epsilon, você tem uma partição, você tem um delta 1 para a soma de Riemann da f, fica menor do que epsilon sobre 2. Para g, dado esse epsilon, tem um delta 2 que deixa ela menor do que epsilon sobre 2 e faz exatamente igual a gente fez a demonstração que o limite da soma é a soma dos limites, ou que a soma de funções contínuas é uma função contínua. Tá? Acho que a gente não precisa escrever. Segunda propriedade. Se você tiver uma constante K, essa é bem fácil de acreditar também, né? Você tem uma constante multiplicando uma função, essa constante pula fora da integral. Tá certo? Isso aqui vale para todo K pertencente a R. Quer dizer, o que quer dizer multiplicar uma função por 2, por exemplo? É pegar os valores dela e dobrar cada um, né? Se você dobra o valor de cada valor da função do gráfico, o que ele está dizendo é que a área vai ser o dobro. Tá, intuitivamente você acredita. Se for fazer a coisa com limite, o que vai acontecer? Você vai ter uma constante multiplicando dentro de cada soma de Riemann, ela sai do limite. Né? É igualzinho a demonstração que o limite de uma constante vezes f é a constante vezes o limite de f. Tá bom? Então também não vamos fazer. Terceira e quarta propriedades, quer dizer. Terceira propriedade também é super intuitiva, quer dizer, se você tem uma função que é positiva em todos os pontos do domínio, o que você espera que aconteça com o valor da integral? Tá claro? Quer dizer, se o gráfico está inteiro para cima do eixo x, a área vai ser uma área positiva. Por que vai ser uma área positiva? Porque os ΔTi de cada soma de Riemann sempre são um número positivo, né? É o ponto final menos o inicial de um intervalo. Eu estou multiplicando pelo f de ci, que vai ser sempre um número maior que zero. Então, eu estou somando números positivos. Então, é o limite de somas de números positivos dá sempre positivo. E a integral é um limite dessas somas. Então, o limite de coisas positivas vai dar sempre positivo. Tem que tomar um cuidado, né? Vale um tipo de volta, sim? Por exemplo, um tipo de volta que eu quero dizer é o seguinte: se a integral é zero, é verdade que a função é constante igual a zero? Dá para você imaginar uma função que não seja identicamente nula, cuja integral num certo intervalo seja zero? Basta você pensar em alguma coisa que tenha um certo tipo de simetria, né? Por exemplo, se você pensar numa função que é constante igual a 1, num certo intervalo, sei lá, de 0 até 1, e no outro intervalo ela é constante igual a menos 1, na hora que eu fizer a soma de Riemann, a área desse pedaço vai cancelar com a área desse. Tá? Então, a integral de menos 1 até 1 dessa função, né,
sei lá, para que é um valor A, que é um valor menos A. Tudo bem? A área total é zero e a função não é constante igual a zero. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, né? A volta não vale. Quando que valeria a volta? Quando que a integral é... Se a integral for zero, eu tenho certeza que a função é zero. Por exemplo, se você tem certeza que essa função é positiva, e aí você está jogando fora esse caso, dá para garantir que a integral da função é zero? Pensa numa função cujo gráfico está todo igual ou acima o eixo x, tá bem? Do eixo x para cima. Se você sabe que a área embaixo desse gráfico é zero, dá para dizer que a função é zero? Dá para dizer isso se você tiver certeza que a função for contínua, por exemplo. Você começa a esbarrar em umas delicadezas, né? Por exemplo, se você pegar uma função que é constante igual a zero, nesse ponto aqui ela vale 1 e depois ela continua constante igual a zero, qual que é a área embaixo do gráfico dessa função? Precisaria calcular pela definição, tá? Calculando pela definição, você vai ver que essa área aqui é zero. Por quê? Qualquer soma de Riemann, o que vai acontecer? As somas de Riemann, a maior parte das parcelas vai ser zero, a única que dá um medinho é essa aqui, né? Mas se você pensar intuitivamente, o que acontece? Quanto que contribui a área desse palitinho? É um palitinho só, né? Tem base zero. Então a área embaixo desse gráfico é zero e a função não é constante igual a zero. Então se ela for contínua e você sabe que ela é positiva, então se a integral deu zero é porque ela é constante igual a zero. Tá bom? Joia. Quarta propriedade é uma também super intuitiva, né? Que é se você subdividir o intervalo. Então, se você tem um número C dentro desse intervalo AB, então você pode escrever que a integral de A até B de f de x dx é igual à integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Estou dizendo que a área em todo o intervalo é igual à área do ponto A até um pedaço, mais esse pedaço até o final. Então, estou quebrando a área em duas sub-áreas, tá certo? Então, se você dividir, você tem um intervalo grande. Como é que eu posso calcular a integral em todo esse intervalo? Calcula a integral em subintervalos. O único cuidado que você tem que tomar é que eles não se interceptem de novo num intervalo, tá? Porque senão você vai estar contando duas vezes a mesma área, se quiser pensar. Tá bem? Ótimo. Essas são as propriedades da integral, acho que não vale a pena a gente demonstrar. E aí uma coisa que vale a pena a gente tentar discutir, eu não quero me aprofundar muito nisso, é quais são as funções que são integráveis? Tá? Quando que eu posso dizer que uma certa função é integrável ou não? Tá? Isso esbarra nos conceitos um pouquinho delicados, não é o caso da gente tratar isso agora, mas com certeza a gente tem esse resultado. Toda função contínua é integrável. Tá bom? Como é que a gente demonstra isso? Eu não vou fazer a demonstração também, mas dá para a gente ter uma ideia. O que quer dizer que uma função é uma função contínua? Que se você, intuitivamente, você desenha o gráfico sem tirar o lápis do papel, e que se você tiver pontos próximos de um domínio, o valor da função a função vai te produzir valores próximos, tá certo? Essa aqui é a ideia intuitiva de função contínua. Se você olhar para a soma de Riemann, o que era? Era esse objeto aqui, né? Se a tua função é contínua, o que você percebe? Para uma mesma partição, se você pegar, uma vez eu escolho um CI dentro de cada intervalo e depois eu pego um ponto CI pertinho desse cara. Estou sendo bem
balançando a mão aqui, tá? Se você pegar um ponto CI próximo de um outro candidato a CI, o que você acha que vai acontecer com esse fator da soma de rima? Se a função é contínua. Pode mudar muito? Não, porque por continuidade esse valor é próximo do anterior. Ou seja, então, para cada partição, se o CI muda um pouquinho, o f de CI não muda tanto assim. Portanto, a soma de rima vai ser a mesma. Tá certo? De novo, vou repetir, estamos sendo bem ingênuos aqui, tá? Que mais? O que eu preciso fazer para, a partir da soma de Riemann, calcular a integral? Preciso fazer a norma da partição tender para zero? Então, esses caras aqui estão ficando arbitrariamente pequenos e o CI está sempre preso dentro desse subintervalo. Se esses intervalos estão ficando pequenos, eu obrigatoriamente vou ter o quê? Que os CIs vão estar todos próximos entre si. Todos os possíveis CIs que eu podia escolher. Tá certo? Então, esses valores vão ficar próximos entre si, para cada possível escolha de CI, conforme eu faço a partição tender para zero. Então, todos esses caras vão tender para o mesmo número. Tá na base do epsilon e delta, dá para você escrever isso se quiser. Acho que não vale a pena. Tá? Então, intuitivamente, se uma função for contínua, com certeza ela é integrável. Pergunta, existe função descontínua que é integrável? Né? Então, óbvio. Pensa numa função assim, ó. Descontínua, tá? Estou desenhando positiva. Você acha razoável que essa função aqui seja integrável? Tenha área? Ela é uma função descontínua, obviamente. Tá? É razoável que ela seja integrável e quem que vai ser integral? Vai ser a integral de A até esse ponto de descontinuidade mais esse outro, né? Tudo bem? Como é que a gente se convence disso? Na hora que você pegar qualquer partição, aonde que daria algum problema? Justamente no ponto onde tem a função, onde você tem um salto, né? Mas não tem muito problema, né? Se você pegou uma partição, você sempre pode... Peguei uma partição, tá bom? Sempre tem uma partição de norma menor do que essa, que contém esse ponto, menor ou igual. Tá certo? Então, eu posso pegar partições que incluam esse ponto aqui. Tudo bem? E aí, se eu incluo esse ponto, eu vou escolher os CIs dentro de intervalos que não contêm esse salto, e, portanto, eu vou conseguir controlar o valor da tua soma de Riemann. Elas vão convergir sempre para o mesmo valor. Tá claro? Você sempre pode, se você tem um ponto de descontinuidade, você pode botar esse ponto na partição e fazer a conta. Se eu incluir um ponto na partição, o que a gente tem certeza? Que a norma agora é menor do que antes, então ele entrou na ideia do limite lá. Porque a norma da partição tem que tender para zero. Tá, então se tem um ponto de descontinuidade, a gente acredita que ela é integrável. Se tiver 2 pontos de descontinuidade, você põe esses 2 pontos na nova partição. Se tiver 3, repete. Dá para fazer isso sempre? Se tiver infinito, né? Aí você já pensa assim, se tiver infinitos pontos de descontinuidade, dá? Depende. Aí é que está o problema, né? Tem um teorema que caracteriza exatamente quais são as funções integráveis em termos da quantidade de pontos onde ela é descontínua. Para isso, precisa falar de uns outros conceitos que a gente não quer entrar aqui. Dizer que o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Aí eu tenho que falar o que é medida, o que é medida nula. Tem que falar o que é medida nula, não está no escopo do curso. Tá? Mas se a função for descontínua num número finito de pontos, com certeza a gente acredita que ela é integrável. E o truque é, inclua na partição esses pontos de descontinuidade. Beleza. Tá, então vamos ver um exemplo de uma função que não é integrável, só para a gente sentir o drama, né? Então esse é uma. O segundo exemplo é uma função que eu não sei desenhar o gráfico, mas eu sei escrever quem ela é. Vamos pegar f de x como sendo a função característica dos números racionais, ou seja, ela vale 1 se o x pertence a Q. Vamos pensar dentro do intervalo 0, 1, porque a gente só definiu integral
em intervalo fechado. E vale zero se o x pertence ao conjunto dos números irracionais que estão no intervalo 0, 1. Tá bom? Como é que é o gráfico dessa função? Não sei, né? Não dá para desenhar. Mas se você quiser pensar, ele é um tipo de um pontilhadinho aqui, né? Assim ficou bom, né? Se você der um zoom, tem um monte de pontinhos, mas não quer dizer que isso seja o gráfico. Porque o que a gente sabe? Que dado qualquer número aqui, por menor que seja o intervalo que eu abra, sempre vai ter um número racional e um número irracional dentro desse intervalo. Tá bem? Pergunta, essa função é uma função integrável? Está fora de escala aqui, né? Como é que eu posso mostrar que essa função não é integrável? Para qualquer partição que você pegar, qualquer partição quer dizer o quê? Eu vou dividir o intervalo 0, 1, tá? Se eu dividir, aí eu tenho que escolher o ponto CI dentro de cada subintervalo, não é isso? Eu posso escolher todos os CIs, por menor que seja o tamanho da partição, vai ser sempre um intervalinho. Dentro desse intervalinho sempre vai ter números racionais e números irracionais. Justo? Ok. Então a gente combina assim. Toda vez que alguém der uma partição, você vem com a partição, eu escolho um ponto dentro dos subintervalos e você escolhe outro. Então ele me deu a partição. Eu sempre escolho um número racional lá dentro. Quanto que vai dar minha soma de Riemann? De acordo com a minha escolha. Como eu escolhi um número racional, o f de CI vai ser 1. Então vai ser 1 vezes a soma dos intervalinhos que você me deu. Quanto que dá isso? Se eu estou somando subintervalos do intervalo 0, 1, o comprimento vai ser o intervalo total, 1. Então, venha você com a partição que você vier, eu sempre pego um número racional dentro de cada intervalo. Para mim, a minha soma de Riemann é sempre 1. Ele sempre escolhe um número irracional. Quanto que vai dar a soma de Riemann dele? Para cada número irracional, a soma vale 0, então vai ficar 0 vezes o tamanho dos intervalos, a soma vai ser 0. Então, independente da partição que você vier, eu escolho CIs de modo que a minha soma de Riemann dá sempre 1, e ele escolhe soma de Riemann que dá sempre 0. E é possível existir o limite se aproximando de um único valor? Não, né? Então, como o valor da soma, o limite das somas de Riemann depende da escolha dos CIs, essa função não é uma função integrável. Tá? Então, tipicamente, funções integráveis são aquelas que são descontínuas, mas não muito, em poucos pontos. Onde poucos pode ser um número infinito até, mas de medida nula, de algum jeito. Tá bom? Então, você percebe, quer dizer, o conceito de integral é um conceito bem delicado e pior de tudo, né? A gente está num curso que chama curso de cálculo e a gente quer calcular, né? Como é que você calcula essa integral, então? Eu te dou uma função, f, eu quero calcular essa integral. Por que eu quero calcular essa integral? Porque, de algum jeito, ela vai me representar a área de uma função. Então, do jeito que está posto aqui, é um limite que é... A exceção de casos muito, muito, muito simples, você não consegue calcular nunca. Tá claro? Quer dizer, quando que você vai saber calcular o limite daquelas somas de Riemann? Né? Para uma função que não seja linear, talvez. É complicado. Lembra que naquele primeiro dia de aula a gente fez um exemplo com a função x², né? Peguei a função x² no intervalo 0, 1 e tentei calcular o limite das somas de Riemann. O que eu fiz ali era o valor da integral? Não. Por quê? Porque eu calculei a soma, o limite para um tipo específico de partição e um tipo específico de escolha de CI. Eu escolhi sempre, acho que o extremo esquerdo do intervalo e os intervalos da partição eram todos iguais. Eu falei, bom, deixa eu tentar diminuir arbitrariamente eles de modo que todos sejam iguais, sempre pegando o extremo esquerdo. Deu 1/3. Depois de muita conta, né? A gente até teve que ver como é que era uma soma dos quadrados lá e tal. Então, veja, eu fiz um monte de conta para provar que um tipo específico de partição com norma tendendo para 0 e um tipo específico de escolha deu 1/3. Nada impede de vir um cara em outro canto do mundo
pegar outra partição, outro número e dar 7/8. E aí o que isso me mostraria? Que essa função não é integrável. Por que eu sei que aquilo que a gente fez está certo? Por causa desse teorema. Como a função x² é uma função contínua, ela é integrável e, portanto, todo limite, não importa qual seja a partição que você pegar, não importa qual seja a escolha dos CIs, sempre vai dar a mesma coisa. Então, eu escolhi aquela, deu 1/3, qualquer outra pessoa em qualquer canto do mundo que pegar qualquer outra partição, com qualquer outra escolha de CIs, se fizer a conta direito, vai dar 1/3 também. Mas só por causa disso aqui. Mas ainda assim, aquele caso já deu um certo trabalhinho. Se for pegar o x², vai ser pior. Vai dar 1/4 se você fizer a conta. E por que eu falei que dá 1/4? Porque eu sei fazer essa conta de um outro jeito. Tá? Então a ideia é a gente tentar, mais para frente, ter métodos que permitam a gente calcular essas integrais sem precisar olhar para os limites da soma de Riemann. Do mesmo jeito que a gente desenvolveu técnicas para calcular derivadas sem precisar fazer a conta pelo limite. Né? Uma derivada não era um limite? A gente estava derivando com regra de soma, produto, etc., regra da cadeia. Então a ideia é tentar estabelecer alguma coisa que me permita computar esse objeto sem precisar olhar para a definição dele, que é uma coisa bem complicada. Tá. Dúvida? Não? Tá, então, antes disso, vamos tentar falar como é que a gente vai calcular áreas. Tá? Então, áreas, o que eu quero calcular é o seguinte. Suponha que você tem uma f definida no intervalo AB, tá bom? Chegando em R. E eu sei que f de x é maior ou igual que 0 para todo x no seu domínio, tá bom? Então eu quero calcular, eu vou construir uma região, vamos chamar de R, né? A região começa com R. A região do plano vai ser o conjunto dos meus pontos x e y no R2, tais que x está entre A e B, tá? E o y vai estar entre 0 e f de x. Todo mundo sabe desenhar qual é essa região no plano? Se eu te dou o gráfico da função f no intervalo AB, quem é a minha região R? São todos os x's entre A e B, então estou limitado a essa faixa vertical. Tá certo? E os y's variam de 0 até o valor f de x. Então, para cada x, o y que está nessa fatia vai de y igual a 0 até y igual a f de x. Então, quem que é a minha região R? É exatamente a região delimitada pelas retas x igual a A, x igual a B, y igual a 0 e y menor ou igual que f de x. Tá bom? Então, essa figura aqui é o que a gente vai chamar de R. Tá? Essa região é a região R. E o que vai ser, então, em vista do que a gente definiu como sendo a integral de Riemann, o que é a área da região R? Vai ser a integral de A até B de f de x de x. Tá. Então, aquelas somas de Riemann vão se aproximar de um número que eu estou batizando como sendo a área embaixo do gráfico. Tá? Nesse caso, quem que é essa área? Em vista dessa propriedade 4, como a função é integrável, a área total é a área de A até C mais a área de C até B. Quem que é a área embaixo do gráfico dessa função? Não existe porque a função não é integrável. Tá bom? Então é claro que a gente precisa aqui que a f seja integrável. Né? Senão esse objeto aqui não existe. Tá bom? Então sabemos calcular a área de funções que são positivas. Como é que você calcula a área de uma função que não necessariamente é positiva em todos os pontos? Tá? Vamos pensar assim. Suponha que você tem um gráfico de uma função que assume valores negativos em certo trecho. Como é que você vai calcular essa área entre o gráfico
Agora eu não posso falar sob o gráfico, né? Entre o gráfico e o eixo x. Como é que eu posso calcular essa área aí? A área a gente tem que pensar sempre que é uma medida geométrica positiva, né? Tá certo? Não estou falando de área com orientação nem nada. Então, qual que é o jeito mais ingênuo de deixar tudo isso sempre positivo? Pega o módulo da função, tá? Então, a área embaixo dessa região vai ser o quê? A integral de a até b do módulo de f de x dx. Ah, por que essa existe? Por exemplo, se a função f é uma função contínua, módulo de f é uma função contínua e, portanto, vai ser integrável também. Tá bom? Quando você pega um módulo de x de uma função, o conjunto de descontinuidades eventualmente diminui. Tá certo? Quando você podia ter um salto, na hora que você pega um módulo, casa de empatar certinho. Então, antes era descontínuo, virou contínuo. O que ela pode deixar de ser num ponto é derivável. Mas isso não interessa aqui, a gente só está falando de função contínua. Tá bom? Então, eu posso calcular isso desse jeito. Como é que vira isso? Né? Como é que você pode calcular esse módulo? Supõe que esse ponto aqui chama C e esse ponto aqui chama D. Como é que eu posso escrever isso em vista da propriedade 4 que estava aqui de dividir? Eu posso quebrar isso em 3 subintervalos, né? A integral de a até c do módulo de f de x, mais a integral de c até d do módulo de f de x dx, mais a integral de d até b do módulo de f de x dx. Dá para sumir com esses módulos? Dá, né? No trecho de a até c, f de x é sempre um número positivo. Então, quanto que é o módulo de f de x? Ele próprio. Então, eu posso apagar isso aqui. Tudo bem? Entre c e d, f de x é negativo. Quem que é o módulo de um número negativo? Menos ele. Então, se eu tirar um módulo, eu vou pôr um sinal de menos aqui. O que é esse sinal de menos? É um menos 1 multiplicando. O que a terceira propriedade dizia? Que você tem uma constante multiplicando na integral, ela pula fora. Então, esse menos sai da integral e vira isso. Tá bom? E no trecho de d até b, a função é positiva de novo, então posso simplesmente apagar um módulo. Tá bom? Essa é a coisa. Qual que é uma outra situação um pouquinho mais geral ainda? Isso está me dando a área entre quem e quem? Entre o gráfico da f e o eixo x, né? Eu poderia querer calcular a área entre dois gráficos. Tá? Então, se você tem f e g, duas funções integráveis, tá? Então, você tem o gráfico da f aqui e tem o gráfico da g aqui. Tá bom? Esse aqui é o meu intervalo, o intervalo AB está definido aqui. E eu tenho, então, essa área aqui. Tá, vamos supor que essa aqui é a F e essa aqui é a G. Vou fazer com outra cor a G, né? Então, a área compreendida entre os gráficos é essa molécula de DNA aí, né? Sei lá, parece uma coisa assim, mas... Tá? Como é que eu calcularia a área entre esses dois gráficos? Como é que eu posso pensar? Por exemplo, até esse trecho, o que é essa área achurada? É a área maior da função que está por cima, menos a área da função que está por baixo. Ou seja, a diferença entre as duas integrais. Só que a integral da diferença, por aquela propriedade, é... A diferença das integrais é igual à integral da diferença. Então, nesse trecho, a esse pedaço aqui vai corresponder a integral de A até esse ponto aqui, que eu vou chamar de C, de quem? Da que está por cima menos a que está por baixo. Nesse outro trecho intermediário, a que está por cima menos a que está por baixo, é G menos F. Como é que você consegue controlar tudo isso de uma vez só? É sempre o maior menos o menor, né? Que vai dar para dar uma quantidade sempre positiva. Então, se você pensar um pouquinho, é claro que isso aqui vai dar isso aqui. Tá certo?
Quando a f for maior do que a g, você apaga o módulo, e quando a g for maior do que a f, você troca o sinal. Tudo bem? Muito cuidado aqui é que é o módulo da diferença e não a diferença dos módulos. Tá? Isso dá resultados bem distintos. Tá? É o módulo de f menos g, não é o módulo de f menos o módulo de g. Em todo caso, construir o gráfico sempre é a melhor opção para saber visualmente a subtração. Se você quiser isso. Para não errar, é estudar o sinal das duas funções, estudar o sinal da diferença delas, para saber qual é o... Porque na hora que você for abrir esse módulo para calcular concretamente a integral, é isso que você vai fazer. Quando que você vai saber que isso é positivo? Bom, positivo sempre é. Quando você vai saber que isso é igual a f de x menos g de x ou é igual a g menos f? Você tem que saber os pontos onde um é maior que o outro e vice-versa. Tá bom? Então tem que fazer essa análise do sinal da função f menos g para descobrir quem é o módulo.